Bom, hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e trazer uma análise a respeito de música, né? Mais especificamente música brasileira. E para isso eu gostaria de usar um estudo que está publicado na plataforma Medium, que foi feito pelo especialista em dados, se eu posso dizer dessa forma, Leonardo Salles. Eu vou deixar o link desse estudo, que é dividido em 3 partes, aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ir lá e consultar por si mesmos. Mas é um estudo que eu achei bastante interessante, onde ele faz essa análise, essa avaliação da música brasileira de acordo com alguns parâmetros. E eu gostaria que nós entrássemos hoje nessa análise que ele faz e que a gente tire algumas conclusões a respeito de como a música tem se desenvolvido ao longo do tempo aqui no nosso país. E por que não, em grande parte do mundo, né, o nosso país ele reflete muito da cultura ocidental, musical também. E a gente vai tirando algumas conclusões aqui à medida que formos avançando nesse estudo. Bom, como eu falei, esse estudo ele está aqui dentro da plataforma Medium, chama-se Análise da Música Brasileira. Ele foi dividido em 3 partes, onde na primeira parte ele foca mais na questão de harmonia e letra, e nas outras 2 partes ele foca na complexidade musical, né, a complexidade de acordes que existem na música, e depois na complexidade de composição mesmo, né, a complexidade da, do lirismo das canções. Não. Bom, ele começa aqui com esse gráfico, né, que mostra os tipos de música, né, os tipos de estilos musicais, e com base numa categorização de complexidade, né, e aqui vamos fazer uma distinção de que complexidade não necessariamente significa melhor, quanto mais complexo, melhor, quanto menos complexo, pior. É apenas uma categorização de complexidade, né? Quando a gente olha, então, no eixo X, nós temos a questão da harmonia, no eixo Y, a questão das letras, né? A complexidade de letras e a complexidade harmônica. E aí a gente pode ver que o trap, por exemplo, ele tem uma complexidade tanto harmônica quanto de letra bastante baixa, né? A gente tem lá melodias repetitivas, às vezes nas canções de trap eles não usam nenhum tipo de acorde, eles apenas usam a batida da música, né? A parte mais rítmica. E em contrapartida aqui, se a gente for olhar, nós temos bossa nova, MPB, samba até mesmo, pagode aqui, onde você tem uma grande complexidade de harmonia e complexidade de letras também. Ou seja, você vai trazendo uma riqueza maior nos acordes que são tocados nessas canções e também na raridade das palavras que são utilizadas e na raridade das rimas e assim por diante. Então, esse gráfico aqui já plota para a gente, né, onde estão localizados cada um dos tipos de músicas que nós temos aqui no nosso país. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, né, é o gospel religioso. Ele está ali exatamente na média, tanto com relação com a complexidade harmônica, quanto com relação à complexidade de letras, mas depois a gente entra mais nesse quesito e a gente vai ver que a complexidade da música como um todo tem caído, e a gente já vai falar a respeito de ciclos musicais, tá? Depois ele fala aqui que ele pegou essas informações, né, mais de 31 mil músicas tiradas diretamente do Cifra Club, aquele site que tem as cifras e as letras das músicas, né? Ele vai falar um pouco a respeito da metodologia que ele utilizou, não é muito o meu tópico aqui. Ele vai falar que ele utilizou programação, análises de Big Data e coisas do tipo, Python, né, e tudo mais. Mas o grande tópico para a gente é analisar, de fato, os resultados, né? E vamos entrar aqui então na segunda parte do estudo, onde ele fala mais a respeito desses resultados propriamente dito. Então, ele começa aqui com a visão de complexidade, né? Ele fala que cada bolha abaixo aqui desse cenário nacional é um artista. Então, elas estão coloridas pelo estilo ao qual elas pertencem e dispostos em 2 dimensões. Na horizontal, o número de acordes utilizados em todas as músicas e o número de acordes utilizados em média por música. Ou seja, quanto mais músicas um desses artistas tiver, maior a sua bolinha.
quanto mais posicionados no eixo X para a direita, mais tipos de acordes distintos em toda a musicografia desse artista foram utilizados, e para cima, né, no eixo Y, mais acordes distintos são utilizados por música. Ou seja, numa mesma música, você tem progressões harmônicas diferentes com variedades e raridades diferentes de acordes. Ele vai falar de raridades um pouco mais para frente. Mas, por exemplo, né, quem aí manja de música, você tem uma progressão muito famosa aí que é utilizada, né, no pop, que é a progressão Sol, Ré, Mi menor, Dó, né? E isso aplicado em diversas outras tonalidades, né? Então, existem músicas que estão nesses 4 acordes a música inteira. Então, você tem uma quantidade de acordes distintos muito pequena, né? Isso vem bastante aqui nas músicas sertanejas, música pop, música de mais, como eu posso dizer assim, um rock and roll um pouco mais clássico, um punk rock, coisas do tipo. Enquanto que se você pega aqui compositores mais voltados para o MPB, mais voltados para a bossa nova, né, você vai ter uma quantidade, uma quantidade de acordes por música e distintos entre músicas muito grande, muito alta, porque você tem mais nuances harmônicas, melódicas que demandam esse tipo de fato, né? Aí depois ele vai falar aqui, né, dar alguns exemplos de algumas músicas, mais uma vez, não é o que nós queremos entrar, mas ele vai falar aqui, né, quais são os artistas com a maior complexidade harmônica. E praticamente todos eles estão dentro de samba, bossa nova, pagode e MPB, que é justamente aquilo que eu comentei antes, né? Você tem uma maior riqueza harmônica e melódica que demandam mais acordes em uma mesma música, né? E depois ele fala também a respeito aqui da outra ponta, né, da análise, que é os tipos de música e os artistas que têm a menor complexidade harmônica e musical. Então, você pode ver aqui, né, como eu falei, hardcore, que é esse punk rock, né, essa música que é um pouco mais simples, mas com poucos acordes, né, muito acordes com quintas e tudo mais. Funk, indie, trap, forró, músicas infantis, piseiro, né, que é um tipo de música recente. Ele vai até falar que a chegada do piseiro às músicas brasileiras fez com que a complexidade das músicas, na média, caísse, né, porque esse estilo surgiu com essa pouquíssima complexidade harmônica. E, mais uma vez, não é um juízo de valor se é música boa ou ruim, é só um fato. É um fato de que esses estilos musicais, eles são bastante pouco complexos harmonicamente, né? Bastante pouco complexos harmonicamente, ficou uma frase bem ruim, né? Eles são pouco complexos harmonicamente. E depois a gente vai falar também a respeito de quanto que isso é ouvido pelas pessoas, né? Mas é um fato interessante que, se nós pararmos para pensar, né? Se eu for entrar ali no top 10 do Spotify, a gente pode até acessar depois aqui, mas no top 10 do Spotify você vai ter que as principais músicas são ou um piseiro, ou um forró, ou um trap, ou um funk aqui no Brasil. Então, uma coisa que nós já podemos fazer uma associação é que menos complexidade musical acarreta em maior adesão do público a essas canções, né? Porque as pessoas que vão, de fato, apreciar as músicas com alta complexidade, normalmente, via de regra, não vou generalizar e dizer que são todas, mas normalmente essas pessoas, elas são aquelas que têm algum conhecimento musical e elas querem apreciar não só a letra, não só o ritmo, né, mas também as profundidades, as nuances, as tessituras harmônicas e melódicas que existem numa determinada canção, né? Acho que aqui é um bom ponto para que nós possamos falar a respeito também da divisão de música, né, que ela se divide em 3 partes, né, ritmo, melodia e harmonia, cada uma em complexidade crescente. O ritmo, como sendo a parcela mais fundamental da música, é essa coisa que fala mais ao nosso instinto animal, se eu posso dizer dessa forma, né? Quando você vai numa rave, que a galera tá lá fritando, ouvindo aquela música que só tem um grave batendo em alguma frequência ritmada,
Isso traz um tipo de transe, um tipo de adesão das pessoas a essa coisa mais primal, né? Que é a música no seu estilo mais elementar, que é o ritmo. Então, até mesmo em sociedades antigas, antes de serem inventados instrumentos de sopro, instrumentos de corda, os instrumentos de batuque, né, se eu posso dizer dessa forma, né, de percussão, eles eram os primeiros instrumentos a serem utilizados. Também eram utilizados, e são utilizados ainda, né, em frentes de guerra, né, para você poder fazer marchas de soldados. É utilizado para remadores, os remadores seguirem um ritmo de um tambor, por exemplo. Então, assim, o ritmo ele é uma coisa que fala muito intrinsecamente àquilo que é inerente mesmo do ser humano, aquilo que é mais primal, aquilo que é mais selvagem, mais errático. Depois você passa para a melodia, onde você já começa a ter uma nota enfileirada atrás da outra, né? Uma nota em sequência da outra, e isso a gente já começa a ver na complexidade crescendo quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja e você tem os cantos gregorianos, né? Onde eles não tinham polifonias, né? Várias melodias acontecendo ao mesmo tempo, mas eles trabalhavam em monofonias, onde todas as pessoas que estavam cantando cantavam uma mesma nota. E aí você tem uma nota após a outra e uma nota após a outra em diferentes espaços de intervalos, elas formam uma melodia, né? E depois, quando você tem a melodia, é inevitável que você suba para um nível mais de complexidade, que é o nível da harmonia, onde você tem várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo, notas distintas, inclusive notas rítmicas, né? Então, a música como um todo, como nós conhecemos hoje, ela é profundamente harmônica, obviamente, algumas mais complexas, outras menos complexas, mas a harmonia puramente, quando você forma um acorde, por exemplo, né, no intervalo de tônica, terça e quinta, você está tocando 3 notas ao mesmo tempo, e essas 3 notas, elas resultam em uma harmonia, um acorde, né? E aí quando você coloca um acorde junto com uma melodia, junto com um ritmo, você tem uma música harmônica onde todas as coisas conversam entre si. E quanto mais complexo isso, menos apreciado pelo público em geral. E essa é a minha tese para esse vídeo. Quanto mais complexas as músicas, menos ela é consumida. E não só as músicas elas são um indicativo da cultura, como elas são um driver da cultura, uma espécie de zeitgeist, se eu posso dizer dessa forma, né? Não é porque a música decresceu em complexidade que as pessoas começaram a gostar mais da música, mas é porque as pessoas começaram a decrescer em sua complexidade intelectual que elas passaram a consumir coisas mais simples, entretenimentos mais simples, músicas mais simples, filmes mais simples, vídeos mais simples, livros mais simples e assim por diante, né? É um reflexo. Depois ele traz aqui, né, os mais complexos versus os menos complexos, e aí o nosso querido Manuel Gomes aqui, coitado, careta azul, está entre um dos menos complexos aí com o seu piseiro. E, de novo, né, falando a respeito aqui de estilos, quando a gente olha, bossa nova está lá em cima como sendo o mais complexo, piseiro e funk, punk rock, infantil, trap, brega, reggae, hip hop, forró, como sendo uns dos menos complexos, e a música gospel aqui sempre figurando entre os medianos, né? Tentando ser ali um pouco do complexo, um pouco do não tão complexo, e porque se a gente for parar para pensar, né, o meio gospel ele tem esse apelo, ainda que incipiente em alguns lugares, a um certo nível de intelectualidade. Isso é fato, né? As pessoas precisam ler a Bíblia, as pessoas precisam assistir uma palestra que seria a pregação, e com isso elas passam a ter um tipo de raciocínio um pouco mais acurado do que pessoas que não o fazem, né? Então, é bastante significativo que o gospel esteja bem no meio dessa escala de complexidade. Mas aí, ó, que interessante. Ele fala aqui, ó, com o tempo, as harmonias ficaram mais simples. Um leitor atento pode ponderar que os ritmos mais recentes no Brasil são harmonicamente mais simples do que os mais antigos. Vejam que funk, piseiro e trap só existem no Brasil a partir do final da década de 90, enquanto a bossa nova já é bem antiga, assim como MPB.
Vamos então testar essa hipótese. E aí ele faz esse gráfico aqui, né, onde ele traz que, de fato, à medida que as músicas foram ficando mais recentes e novos estilos foram sendo incorporados, a complexidade harmônica e lírica das canções passou a diminuir cada vez mais. Ou seja, lá na década de 60, 50, 70, as pessoas consumiam e produziam músicas mais complexas. Mais uma vez, no meu ponto de vista, isso é um reflexo da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas se desenvolvem intelectualmente. Uma sociedade que consome em sua maioria, músicas que são degradantes, simplistas, simplificadas, artes que não transmitem muita coisa elevada intelectualmente, séries, filmes, vídeos curtos e coisas do tipo, ela só está demonstrando através do seu hábito uma característica que lhe é inerente. É uma sociedade menos intelectual, menos complexa. E existe até hoje em dia, né, uma certa anti-intelectualidade no nosso meio, onde as pessoas elas são avessas a pessoas que são intelectuais, que estudam, que querem entender, que querem saber mais coisas, que querem ler, que querem expor as suas ideias com riqueza, que querem falar corretamente, né? Então, isso daqui é um reflexo de como a sociedade tem se comportado. Por estar menos inteligente, vamos dizer assim, grosseiramente, aquilo que ela consome também é mais simples, é menos complexo, né? Aí ele traz aqui, ó, quando o piseiro entrou, né, depois lá de 2018 na conta, e depois também até mesmo o MPB, ao longo do tempo, que era muito mais complexo, apesar de ter uma queda menos acentuada, foi reduzindo-se em complexidade, ou seja, até aquelas canções que são conhecidamente mais complexas, elas estão decrescendo nos seus níveis de complexidade, justamente por esse motivo, por essa tese que eu tento levantar aqui com esse vídeo. Bom, e aí a gente segue para a terceira e última parte, e até o Tiririca aqui embaixo, e aí ele vai falar aqui a respeito de letras, complexidade das letras, né? Aqui ele vai falar principalmente de repetição de letras e raridade das letras e também das rimas que são feitas, né? Ele vai explicar aqui, obviamente depois você pode ler com mais calma do que eu mostrar aqui no vídeo, mas ele vai falar a respeito daqui, ó, do nível de rima em classes gramaticais diferentes. Quanto mais diferente a classe gramatical de uma rima, ela é considerada um pouco mais complexa, né? Ela é considerada mais rebuscada, mais elegante. Então, até isso ele levou em consideração. Então, ele levou em consideração quantas palavras são usadas em uma música, a raridade dessas palavras, ou seja, quantas vezes elas aparecem em outras canções ou no vocabulário de modo geral, e a qualidade das rimas dessas canções, né? Uma coisa que as pessoas deveriam voltar a estudar, inclusive, é poemas, né? Porque as rimas, entender como as palavras se coadunam, como elas funcionam em um contexto, é muito interessante para que nós consigamos entender como o nosso cérebro funciona, né? As pessoas dizem que os alemães eles pensam de uma forma muito matemática, porque o idioma deles é categorizado dessa forma. O nosso idioma ele é mais livre, ele é mais lírico, ele é mais solto, se eu posso dizer dessa forma. Então isso também molda a nossa forma de pensar. E ter recursos argumentativos e intelectuais da escrita e da fala e da leitura fazem com que você pense e se expresse com maior competência, né? E aí ele traz aqui os gráficos, né, de quem são os maiores artistas com a maior complexidade de letras. E, de novo, a gente entra aqui no âmbito do rap, do MPB e da bossa nova, né? Então você vai falar que aqui a galera traz palavras que são mais raras, muitas palavras distintas, né, como é o caso do rap, por exemplo, e coisas assim que você vai ver de uma coisa mais rebuscada, né? Uma rima mais rebuscada, palavras às vezes com neologismos, que são até mesmo inventados aí pela galera que criou a música. Ele dá até o exemplo do João Bosco aqui, de umas rimas assim bastante diferentes, né, e bem complexas.
E depois ele fala dos 20 menores, né, as 20 menores notas, e a gente pode olhar aqui também de novo, todos eles aqui basicamente estancados dentro do âmbito do trap, do piseiro, do forró e afins e similares. Então, pensando de gênero aqui, né? Regional, MPB, sertanejo, samba, bossa nova, pagode, hip hop, rap. E por último aqui, né, o trap, o funk, piseiro, infantil, jovem guarda. E isso daqui é interessante. Quando a gente entra dentro do meio gospel, o meio gospel ele tem uma baixa riqueza, uma baixa complexidade das letras que são compostas, né? Ele está muito longe daquilo que está nos outros na outra extremidade de complexidade, e isso porque eu acredito, né? A música gospel ela tem um léxico, né? Um vocabulário que lhe é muito próprio. Você vai usar muitas palavras que são características da religião. Você vai falar Deus, você vai falar Senhor, você vai falar Jesus, você vai falar coisas desse tipo. Então, essas palavras elas são necessárias serem repetidas dentro das músicas, né? E, de novo, não mais complexo não necessariamente significa melhor e menos complexo não necessariamente significa pior. Nesse caso, quanto menos complexo, no meu ponto de vista, uma música cristã, mais inteligível ela se torna e mais didática. A música cristã, ela não pode ser uma coisa obscura para o seu ouvinte. Ela tem que ser uma coisa mais palatável, mais inteligível, né? Porque dessa forma nós conseguimos transmitir a mensagem do Evangelho, que esse deveria ser o principal objetivo de qualquer música religiosa, gospel, cristã, né? De uma forma mais eficiente. Então, não é para mim surpreendente que o gospel religioso, música cristã de modo geral, ela figure aqui entre os menos complexos. E aí, depois ele vai falar também a respeito das limitações do recurso aqui que ele trouxe, né, do estudo e tudo mais, mas é basicamente isso. E aí, para fechar essa ideia, né, eu queria falar que, de fato, a música e a arte, de um modo geral, ela vive de ciclos de complexidade, né? Se nós formos olhar para a história da música como um todo, e pensando principalmente na história da música da igreja, né, você tem ciclos de complexidade e redução de complexidade, movimentos e contramovimentos, teses e antíteses, né, nessa grande dialética cultural, musical, se eu posso dizer dessa forma. Você tinha lá, por exemplo, na igreja, quando as pessoas cantavam cantos gregorianos, e era muito monótono, com poucas variações harmônicas, né? Ou até às vezes nenhuma variação harmônica. E aí essa variação harmônica ela foi inserida dentro da igreja, onde as pessoas começaram a cantar. Um canta numa primeira voz, outro canta uma terça acima, outro canta uma quinta, forma ali uma certa harmonia com as vozes. Depois de um tempo, você trouxe instrumentos para dentro da igreja, então isso aumentou um pouco mais a complexidade. Você trouxe um órgão, você trouxe um piano ou um cravo, né, dependendo da época. Depois você começa a trazer oratórios, depois você começa a trazer óperas, depois você começa a trazer concertos, depois você começa a trazer apresentações com pessoas dançando e fazendo teatro e tudo mais dentro da igreja. E isso vai levando a complexidade até que você chega lá em Bach, né, fazendo canções para a igreja com uma altíssima complexidade, com muita gente cantando ao mesmo tempo, com muitos instrumentos e orquestra e tudo mais. E aí depois você tem um contramovimento de retorno à simplicidade, onde você tem, por exemplo, o período romântico, onde era muito comum você ter só uma pessoa tocando um piano, por exemplo, né? Aí você vai olhar, por exemplo, para Liszt, você vai olhar, por exemplo, para... Esqueci, nossa, me fugiu o nome do cara agora. Gretchen am Spinrad, de Schubert, né? Também piano e uma voz, ou só um piano, e aí você tem um decréscimo da complexidade. Depois, vamos pensar mais recentemente. Você tinha a igreja, por exemplo,
Assembleia de Deus, você tem lá o inário cristão, onde as pessoas cantam e alguém toca a melodia num piano, num órgão, depois você vai ter as pessoas introduzindo instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, piano, bateria. Aí você vai para um movimento mais ali para os anos 2000, onde você tinha muito forte esse negócio do groove, melodias e harmonias, ritmos, figuras rítmicas complexas, com o Tales, com, sei lá, o Eli Soares, Raiz Coral, coisas do tipo. E aí hoje caiu de novo para uma vertente mais simples, mais simplificada, que é o worship, onde você tem melodias mais simples, harmonias mais simples, ritmos mais lentos, baterias com compassos mais simplificados. Então, assim, são ciclos de complexidade. Mas eu não acredito que esses ciclos de complexidade eles sejam no fim uma média numa reta, né? Num ponto zero, em torno de um ponto zero. Eu acredito que nós tenhamos assim um ciclo de complexidade aqui, aí depois ele vai descendo, complexo, não complexo, mas ele vai ficando cada vez mais baixo, cada vez menor. Ou seja, como nós bem vimos ali, né, a complexidade das harmonias e das letras tem reduzido à medida que o tempo passa. Já disse, no meu ponto de vista, porque as pessoas têm se interessado cada vez menos em explorar mentalmente a complexidade da arte, e não é diferente dentro da igreja, apesar de nós termos esses ciclos de levantes e quedas da complexidade musical. Bom, eu queria falar a respeito disso e trazer esse insight, né, de que a música e a arte, de um modo geral, ela é um reflexo da sociedade. E se a nossa sociedade está como está, assim como nós, através da árvore, conhecemos através dos frutos, né, conhecemos a árvore, através daquilo que a sociedade consome culturalmente, nós podemos conhecer a sociedade. Do meu ponto de vista, o único ponto bom disso é que a gente está entrando tanto no fundo do poço que em algum momento a gente vai ter que ter um movimento de contracultura e as coisas vão ter que voltar a subir um pouco em, em complexidade, intelectualidade, coisas do tipo, ainda que seja temporariamente e minimamente. Né? Mas torçamos para que isso aconteça e que as pessoas passem a ter cada vez mais apreço pela arte de uma forma mais profunda e isso ser refletido na forma como nós vivemos, na forma como nós entendemos e enxergamos o mundo. Mais uma vez, o link para o estudo vai estar na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, para que você vá lá, dê um apoio para o nosso colega, todos os créditos a ele. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que você acha que também pode se interessar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nós nos vemos na próxima. Tchau!